Oi, oi, meus amores, iniciando mais um vídeo. Não esqueça de deixar seu like, seu hype, seu comentário. Então, hoje eu vim falar sobre o que eu falei na semana... Semana não. Esses dias atrás, faz uns 2 dias, 3, não sei. Sobre o vídeo da minha tia, lembra? Não posso falar a palavra, né? Eu já ia falar, mas não posso falar. Então, quando eu esqueço, eu tenho que parar. Enfim. Aí, teve uma seguidora, né? Que não acreditou na história, né? Como sempre, né? Sempre tem algumas. Mas tudo bem. Eu jamais viria em frente às câmeras brincar com uma coisa tão séria assim, né? Falar sobre a passagem de outra pessoa, que inclusive, pra mim, foi da minha família. Jamais ia falar um assunto sério desse se não fosse verdade, né? Mas se vocês estão acostumados a ver blogueiras por aí mentindo, ou descobriram mentiras de blogueiras por aí, eu não tenho nada a ver com isso, entendeu? Eu não tenho nada a ver com isso. Vocês não podem generalizar, tipo, uma mentiu, todas mentem. Não. Eu tô contando minha realidade aqui, a minha história de vida. Pra isso é o meu canal, entendeu? Então, mas enfim, deixa pra lá. Aí o que acontece? Aí ela falou pra mim, conta a história que você falou da sua mãe e do seu tio, que você ia contar depois, quem sabe não seja tão legal quanto essa. Né? Brincando com uma coisa séria, que foi a passagem da minha tia, mas tudo bem. E sobre quando eu vou falar alguma coisa e eu paro, né, sobre o esquecimento, aí as pessoas acham que é mentira o que eu tô contando, mas não é. Em vídeos normais vocês veem que eu faço isso, né? Quando eu vou fazer alguma coisa eu falo, gente, o que eu ia fazer? Ou quando eu vou falar, gente, o que eu ia falar? Em vídeos normais eu já sou assim. Imagina quando eu faço vídeos que eu tenho que lembrar da minha infância. Como é que eu vou... Aí eu tenho que parar pra lembrar daquela situação pra poder realmente não contar coisa que não aconteceu, né? Pra realmente eu contar as coisas certas. Então tá. Aí o que aconteceu? A história da minha mãe e do meu tio que eu falei, né? Aí eu vou começar primeiro falando que a minha mãe, quer dizer, minha irmã, não era irmã de pai, tá? Era só por parte de mãe. Aquela que faleceu, que eu contei também no vídeo lá, né? Que eu falei que quando eu nasci ela já tinha 10 anos e tudo mais. Ela faleceu bem nova, até com 33 anos. E aí, como que fala aí? Já, tá vendo? Já me dá um bug já na mente. Aí tá. Aí a minha mãe conheceu meu pai, casou com ele. Quando eu completei 1 ano de idade, a minha mãe separou dele. E lá era o terreno da minha avó e tinha esse meu pai. O meu pai tinha uma casa mais pra trás do terreno da minha avó. E tinha um tio meu que morava com a minha avó, que não tinha casa. Mas o terreno era bem grande, né? Aí, o que acontece? Minha mãe separou do meu pai e ficou com meu tio, com o irmão dele, esse que morava com a minha avó. Antigamente eu acho que tinha muitas essas histórias assim, né? De separar, de um ficar com o irmão, essas coisas assim. Que eu me lembro que eu já ouvi algumas pessoas contando sobre isso. Eu tô de blusa de frio hoje, ó, porque hoje tá frio aqui. Aí, enfim, minha mãe ficou com meu tio quando eu tinha 1 ano de idade, que eu tô falando, tá? Porque ela me contou, né? Claro que eu não vou lembrar com 1 ano de idade. Aí, enfim. Eu conheci meu pai, normal. Minha mãe não mentiu quem era meu pai, não falou que era meu tio. Ela falou que eu tinha um pai. Então, esse pai, eu vi ele até uns 10 anos de idade só, tá? Até uns 10 anos de idade, que eu me lembro que a última vez que ele me pegou lá em casa pra me levar pra passear, a gente foi... Ele tava morando até naquele lugar que... Lá onde eu morava, em Angra, né? Naquele bairro lá todo, ele morava lá. E a minha mãe não morava lá, minha mãe morava lá no centro da cidade, que era no morro, entendeu? E aí ele me levou de ônibus pra lá, fui pra casa dele, ele tava com uma mulher que tinha que uns 3 ou 4 filhos, sei lá. Ele sempre arrumava mulher, uma atrás da outra. Aí ele tava com... Eram uns 3 ou 4 filhos que ele tinha
Que ele tinha não, que a mulher tinha. E aí ele me levou lá, eu fiquei meio acanhada, que eu me lembro dessa parte, eu fiquei meio acanhada pro lado de fora, ele mandou eu entrar, não sei o que. Aí depois eu comecei, ele falou pra eu entrar pro quarto da filha dela, a gente ficou brincando um pouco. Aí teve o almoço, né, tudo mais. Aí eu tirei até a pele, dessa parte eu me lembro, tá? Eu tirei a pele do frango, que essa minha tia, inclusive, que partiu, me ensinou quando eu era pequena que não era pra comer a pele do frango, que fazia mal. Aí eu sentei, comi, tirei a pele do frango. Aí ele falou assim, olha como é que ela tira a pele do frango. Como ela sabe que faz mal, não sei o que, porque eu tinha 10 anos, né, mas ele achava que era, sei lá. Aí tá. Depois ele foi num bar, era um trailerzinho que tinha perto da casa dele, me levou junto. Chegou nesse bar, ele tomou, eu me lembro até hoje, ele pediu uma dose assim de, eu não sei, é cachaça, não sei o que é de menta. Eu lembro que era verde, até hoje eu lembro disso, era de menta. Uma dose assim, aí ele perguntou o que eu queria, eu pedi um biscoito que tinha lá. Aí ele comprou um biscoito pra mim. Depois disso ele me levou embora. E depois desse dia nunca mais eu vi ele. Nunca mais. Porque eu acho que depois dessa época ele foi pro Rio, morar lá, entendeu? Aí tá. Aí o meu tio, esse que eu tô falando que morava com a minha mãe, o que aconteceu? Ele morava na casa da minha avó. Então minha mãe não ia ficar morando na casa da minha avó, até porque minha avó não gostava da minha mãe. Sempre tem uma sogra assim, né? E aí a minha mãe pegou e chamou meus primos, né? Os meus primos, perguntou se eles faziam pra ela a casa, que eles eram pedreiros, essas coisas assim. Aí eles falaram, tá bom, só compra o material que a gente vem e faz. Não cobraram nada da minha mãe, nada, nada, nada. Nem R$1. Só chegaram lá, acho que minha mãe fez um almoço, não me lembro muito bem. Mas com certeza deve ter feito, né? Porque ela ia dar o que pra eles? Hoje em dia é churrasco, né? Que o pessoal faz pra poder, quando alguém vai ajudar, de graça. Então minha mãe deve ter feito um almoço naquela época. E aí, eles construíram a casa da minha mãe todinha, 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 todinha. Tinha sala, 2 quartos, né? Que era o quarto da minha mãe e o meu e da minha irmã. Só que a minha irmã não morava lá, minha irmã morava com essa minha tia lá. Depois que minha avó já tinha ido também, né? Essa que era minha avó que eu chamava. Minha irmã morava lá. Eu morava com a minha mãe nessa época, antes de eu querer morar lá, né? Antes de eu querer morar lá, não. Antes da minha tia me chamar pra morar lá. Que a minha avó já tinha partido. Aí, o que aconteceu? O que eu tava falando? Ah, tá. 2 quartos. Mais o quê? Sala, 2 quartos. Banheiro. Cozinha. E uma areazinha lá atrás. Perto do banheiro. O banheiro era lá atrás. Por lá de fora da casa tinha uma areazinha do lado assim. Uma varandinha, né, no caso. Ah, e tinha a varanda da frente também. Varanda da frente. Então eles construíram a casa da minha mãe todinha. Minha mãe que pagou. Meu tio não forneceu R$1, porque ele não trabalhava na época. Entendeu? Eu lembro disso. E foi isso. Eles ficaram morando ali por anos. Só que a minha mãe sempre conversava com ele. Falava pra ele mudar, senão ela ia embora. Porque o meu tio vivia no bar. Bebendo, cheio de mulher em volta. Minha mãe sempre passava e vivia. Era tipo meu pai, né? Galinha. Todo mundo da família lá, acho que era assim. Minha mãe vivia falando que ia embora e ele não acreditava, né? Até que um dia minha mãe pegou tudo dela. Tudo não, ela dividiu. Eu me lembro que ela comprou um sofá. Era de couro. O sofá que saiu naquela época. E ela era muito doida pra comprar aquele sofá. Né? Um sofá muito bonito que só as pessoas que tinham dinheiro tinha naquela época. Era de couro. E aí, ela conseguiu, né? Porque ela trabalhava. Ela conseguiu comprar o sofá. O sofá tava novíssimo. Aí a divisão foi assim. Eu me lembro que ela deixou o sofá grande pra trás pro meu tio. Porque ela conseguiu uma kitnet só pra morar num bairro distante. Lá onde minha sogra mora. Minha sogra, ó. Minha ex-sogra mora hoje em dia. Era lá que minha mãe foi morar. Aí ela deixou o sofá grande com meu tio. O pequeno ela levou. Só que o pequeno nem coube dentro da kitnet. Teve que ficar por lá de fora na varandinha, que eu me lembro. Mas o que ela levou? A geladeira ela levou. Mas o que? Ela levou uma cama de solteiro, que provavelmente era minha ou da minha irmã.
que ficava no quarto. Que a cama deles era de casal, né? E lá não cabia. E ela levou mais o que? Deixa eu ver. Uma conquista também que ela queria muito, que ela conseguiu. Era aquela TV de tubo ainda, né? Mas era de 29 polegadas, se eu não me engano. Bem grande. Então ela conseguiu comprar. A TV, eu não me lembro se ela levou. Acho que ela não levou a TV. Deixou pra trás também. A estante, era uma estante de... Aquela estante antiga, né? De madeira. Eu acho que a estante ela levou. Eu não me recordo muito bem, mas eu acho que a estante ela levou. A televisão ela não levou, que era muito grande. Mas o que? Ela tinha uma mesa de 6 cadeiras também, ficou pra trás também. Gente, ela levou mínimas coisas e deixou o restante com ele. Eu não sei qual foi o acordo dele, não sei. Só sei que ela construiu tudo e largou tudo pra trás, entendeu? A casa que ela construiu, ele não deu R$1 pra ela quando ela foi embora. E ela saiu sem olhar pra trás, entendeu? Ela e a minha irmã, assim, era muito decidida na vida, sabe? A minha irmã, quando falou pro meu tio lá, que já partiu, né? Lá o tio de criação que eu tô falando. Quando ela disse que ia embora, ele falou que ela não ia voltar mais. Ela falou que não ia mesmo. E ela alugou uma casa. Eu contei no outro vídeo. Ela alugou uma casa, foi embora, nunca mais voltou, nunca mais precisou ir pra lá. Graças a Deus, né? Então as duas eram muito decididas. Aí minha mãe pegou, foi embora. E falou pra mim não contar pra ele aonde ela tava, entendeu? E nesse meio tempo que ela foi embora, eu fiquei com a minha tia. Foi nessa época que eu fiquei com a minha tia lá, morando lá. E aí, só que nessa época eu fiquei muito abalada, muito abalada mesmo com a separação dos dois. Tanto é que teve um tempo depois que minha mãe conheceu um rapaz. Nessa época minha mãe tava trabalhando no salão de beleza, que a minha mãe era manicure, né? Aí ela tava trabalhando no salão de beleza. Aí eu cheguei lá pra falar com ela. E o cara tava lá, ela tava sentada com ele na calçada do outro lado, assim, do salão, né? Ela falou, vem cá. Aí eu fui lá, sentei do lado dela. Aí ela, fala com ele, não sei o que. Eu nem olhava pra cara do homem. Eu fiquei super, sabe? Muito abalada. Tanto é que eu nunca tinha repetido na escola. Eu sempre fui uma aluna excelente. E nessa época eu acho que eu tava na 5ª série. Eu tava na 5ª série e eu repeti de ano. Eu repeti de série. Porque por causa do abalo emocional da separação dos dois, eu acabei repetindo. E aí a minha tia perguntou, o que aconteceu que você repetiu? Não sei o que a minha tia sempre me dava forças. Eles pagavam aula particular pra mim, entendeu? Que era do lado, uma moça que dava aula particular. Eles sempre fizeram de tudo pra eu ter um estudo bom, né? Aí ela perguntou, o que houve que você repetiu? Aí eu falei, não sei. Só que era o abalo emocional, né? Aí, toda vez que eu fazia provas na escola, ela queria ver, minha tia, né? E sempre tirava 100 na prova de inglês, ela falava, muito bem, não sei o quê. Então, assim, pra mim foi um baque aquilo, né? Aí eu ia de vez em quando na casa do meu tio, que eu considerava como pai. Porque o meu pai mesmo, eu não considerava como pai. Depois que eu comecei a crescer, né? Que eu só vi ele com 10 anos, depois que comecei a crescer mesmo, eu não considerava mais ele como pai. Eu considerava meu tio como pai. Então, eu acabei esquecendo até do meu pai, entendeu? Acabei até esquecendo dele. Porque ele nunca mais voltou também pra me procurar, então... Aí teve um dia que eu fui lá na casa do meu tio, ele perguntou pra mim, e a sua mãe, como é que ela tá? Eu falei, tá bem. Aí ele, onde ela mora? Eu falei, não sei, nunca fui lá. Porque minha mãe tinha falado pra não falar, né? Eu falei, não sei. Aí eu lembro que eu tinha um cachorrinho, o Snoopy, que a minha irmã que deu pra minha mãe. Ele era um poodle, preto e branco. Ela deu desse tamanho assim, o Snoopy. Aí nossa, eu amava aquele cachorrinho, né? Aí ele já era bem adulto nessa época que eu fui visitar meu tio, né? Aí eu me lembro até que ele ficou roncando pra mim um pouco. Aí depois ele me conheceu, nossa, ele ficou tão feliz em cima de mim, pulando, sabe? Aí depois eu fui lá de novo, quando eu fui ele já tinha partido também, o cachorrinho, né? Mas enfim, eu sei que aquela época foi muito boa de criança, aquela época que eu morava lá, porque eu tinha um primo que morava pra baixo um pouco. Tipo, tudo ali era terreno de família, assim, descendo, né? A família toda morava por ali, assim, espalhado. E eu brincava com esse primo todos os dias. A minha maior felicidade era brincar com ele. E aí, do lado de cá da minha casa, tinha uma caixa d'água, né, gigante. Eu me lembro que
o relógio dele arrebentou e caiu dentro da caixa d'água. Ele falou, e agora? Como é que eu vou pegar? Eu falei, deixa que eu pego. Aí eu dei um mergulho na caixa d'água, bati a cabeça lá no fundo, que não era muito fundo, era raso, né? Aí eu voltei com o relógio dele. Aí eu tenho lembrança só boa, assim, de coelho, né? Aí foi isso. A história que era a principal que eu ia falar era isso. Que minha mãe separou do meu pai e ficou com meu tio. Que eu falei aquele dia que ia explicar, né? E daí esse primo meu, eu cheguei a encontrar ele no Facebook uma vez. Aí eu falei, oi, eu sou a Vivi, filha da Ângela. Ele, nossa, caraca. Ele falou assim, quantas memórias boas veio na minha cabeça agora. Aí eu falei, pois é. Mas aí acabando que depois eu parei de falar com ele, porque ele tava namorando, né? E faz o quê? 1 ano atrás disso, eu acho. Aí eu parei de falar com ele, porque ele tinha namorado e tudo, né? Ficar conversando, né, com ele. Mas eu ainda tenho ele no coisa até hoje. Ai, eu tô me coçando todo. Acho que foi algum perfume que me deu alergia. Nossa, Deus. Aí, gente, essa é a história, entendeu? Minha mãe largou tudo pra trás. Ela é igual eu. Quando eu separei do meu ex-marido, eu larguei tudo pra trás também. Não foi dessa vez agora, não. Da outra época que eu já separei dele outra vez e dei outra chance, né? Então, eu larguei tudo pra trás também. Eu fiz igual minha mãe. Larguei tudo, tudo, tudo. Fiquei na casa da minha amiga um tempo até alugar uma, né? Não queria nem saber de casa, de nada, de herança, de coisa nenhuma, sabe? Eu já tinha ficado com ele nessa época, já tinha mais de 15 anos e eu não quis saber de nada. Eu fui embora, larguei tudo pra trás. Só que depois a gente acertou, né? Eu voltei. E depois agora eu saí de novo, com uma mão na frente e outra atrás de novo, sem querer nada. Entendeu? Teve até gente falando pra mim que eu tinha direito, não sei o que. Eu falei, não quero nada não. Deixa isso pra lá. Os meus filhos estando bem, estando lá, tá, pra mim tá bom. Porque ele não iria ter dinheiro pra me dar se eu fosse cobrar alguma coisa, alguma parte minha. Então ele teria que vender a casa e dividir. Isso eu sei. E eu falei, eu não quero deixar meus filhos na rua, tipo morando de aluguel. Não, jamais. Deixa todo mundo quietinho lá, eu me viro, arrumo meu canto e pronto, deu. Mas é isso. E o fato de... Como que fala? Gente, esqueci agora. Tá. O fato que eu fico às vezes parando e pensando pra falar é esquecimento mesmo, tá? Isso aí eu tenho todos os dias. Até quando eu vou, tipo, na cozinha daqui a pouco, aí eu fico assim parada pensando, gente, o que eu ia fazer aqui? Sem estar gravando, sem nada. Isso eu já até contei no grupo lá pras meninas. Enfim, aí as pessoas acham que eu tô mentindo. Mas se eu estivesse mentindo, olha só o que eu iria fazer. Eu iria pegar um caderno, né? Eu iria anotar ali tudo que eu ia falar aqui, se eu tivesse que contar uma história mentirosa, tá? Eu iria anotar no caderno tudo que eu falar aqui, eu ia ficar treinando aquilo ali por uns 3, 4 dias, ia chegar aqui na frente das câmeras e falar tudo certinho, sem errar uma palavra, sem pausar, sem nada, entendeu? Isso que eu ia fazer. Mas como a gente quer contar a verdade e chega aqui às vezes dá um esquecimento, aí as pessoas acham que é mentira. Eu não ia chegar aqui pra contar uma coisa sem saber o que eu ia falar depois daquilo. Como que eu ia fazer isso? Vou começar a contar uma história ali, e dali pra frente eu vou evoluindo. Vou contando cada vez mais uma mentira e vou me enrolando ali pra todo mundo perceber. Não tem lógica, né? Então eu nem ligo mais, né? Mas enfim, gente. Aí tem uma parte também que eu ia falar que eu lembrei agora. Que nessa época, eu falei com meu ex-marido esses dias, quando a minha tia partiu, eu falei com ele assim, você lembra dela? Ele falou, claro. Porque quando a gente tava na adolescência, que a gente começou a namorar, foi na época que o meu tio partiu, né? Aquele que me levava pra passear pra todo lugar que eu falei. Aí, o que acontece? A minha tia me chamou lá pra me dar umas coisas do meu tio, né? Eu cheguei lá, tava uma movimentação assim de... Como se fosse mudança, né? Tipo uma mudança. Um carregando uma coisa, outro carregando outra. Eu nem sei quem eram os rapazes que estavam lá, né? Aí a minha tia foi e dividiu algumas coisas comigo. Algumas coisas com a minha irmã, que morava de aluguel. E ela me deu aquele espelho que tá lá no banheiro da casa do meu ex-marido. Que lembra que eu perguntei no vídeo pra vocês?
Eu falei assim, gente, vocês acham que eu levo esse espelho pra kitnet, que é a herança do meu tio, ou aquele espelho grande ali? Aí vocês falaram até pra eu levar o do meu tio, né, que era herança. É esse tio que eu tô falando, que era irmão dela, que faleceu, né? E esse espelho ficava no quarto dele, que eu me lembro até hoje, porque no banheiro dele tinha um espelho grande em cima da pia, assim. Esse espelho ficava dentro do quarto dele, em cima de uma cômoda, assim, eu acho. Acho que ficava em cima de uma cômoda. E aí a minha tia me deu esse espelho. É ele que tá lá na casa dele até hoje. Já teve amigas do meu ex-marido, né, querendo trocar o espelho. Eu falei, não, não, senhor. De jeito nenhum que eu vou trocar o espelho que era do meu tio pra ela querer trocar. Ele queria alguma coisa da mulher. Acho que era uma espingarda pra ele caçar no meio do mato lá. E ela tinha, que era do pai dela. E aí, um dia ele tirou uma foto no banheiro. A primeira coisa que a mulher reparou foi o espelho. Nossa, que espelho lindo, não sei o que, troca comigo. Eu troco pela espingarda. Ele falou comigo. Ah, a fulana quer trocar. Perguntou se eu quero trocar. Eu falei, não, senhor. Até parece que eu vou dar o espelho que era do meu tio. Falei, não. Que era a herança dele, né? Uma lembrança, no caso, né? Falei, pode deixar aí. E tá lá até hoje o espelho. E se caso um dia eu voltar pra lá, pra Angra, eu vou pegar ele. Só que eu vou pôr outro no lugar pras crianças, né? Claro, não vou deixar as crianças sem espelho. Aí lembrando, ele tinha ido comigo, por isso que ele lembrava da minha tia, porque ele foi comigo nesse dia pegar as coisas, né? E aí eu tinha outra tia que ela me ajudava com cesta básica. Nessa época a gente morava com a minha mãe e ele não trabalhava, como eu já comentei aqui. E aí, o que acontece? A minha tia, outra que já partiu também, mas ela não era irmã dessa minha outra tia, não. Ela era mulher, ela era cunhada da minha tia, entendeu? Era mulher do irmão dela, que também já faleceu. E aí, ela me dava, depois que minha mãe faleceu, não sei nem se pode falar isso aqui. Eu tava no velório, né, da minha mãe. Eu me lembro até hoje, eu tava sentada no canto, assim, perto do banheiro. Aí a minha tia veio, essa, né, que eu tô falando. Não é a outra que me criou, não. É essa mulher do irmão da minha tia. Não sei se vocês estão entendendo, né? Cunhada da minha tia que me criou. Ela sentou do meu lado de cá, assim, eu me lembro até hoje. Aí ela chegou no meu ouvido e falou baixinho assim: todo mês, foi assim, acho que ela começou a falar. Todo mês você vai lá na loja do Elson, que era o irmão da Tieni, que foi embora esses dias, né? Você vai lá na loja do Elson que eu vou deixar a cesta básica lá pra você. Tá bom? Aí eu só balancei a cabeça assim. E daí, começou outro mês, eu comecei a ir com ele, né? Na época ele era... Não, já era marido, já tinha filho já. Aí ele ia comigo pra buscar. Gente, ela não dava só cesta básica, tipo arroz, feijão, fubá, igual o governo. Não, vinha bastante coisa. Vinha gelatina pras crianças, era pão de forma, era... Ih, muita coisa, muita coisa. Leite, sabe? Mistura também. Tinha muita coisa. E quando era época de Páscoa, essas coisas assim, ela me ligava, chamava na casa dela, chegava lá, ela tava com um monte de ovo de Páscoa pra eu levar pras crianças, um monte. Não era nem caixa de bombom, era ovo de Páscoa. Quando era dia das crianças, ela me chamava na casa dela, um monte de caixa de brinquedo pra eu levar pras crianças, entendeu? Então todo mundo lá me ajudou, todo mundo, desde criança até a minha fase, tipo, adolescente, depois adulta, né? Todo mundo me ajudou de lá, todo mundo. Por isso que eu só tenho a agradecer aquela família lá, entendeu? Hoje em dia não tem como agradecer ninguém porque já partiu todo mundo, né? Então, os únicos que sobraram foram os filhos da minha tia. Um também já faleceu, que era o que morava lá com ela. Ele faleceu na época da Covid. Ele falou que não ia tomar injeção e acabou partindo. Esse que era... Ele tinha várias lojas em Angra, que eu disse, né? E os outros dois foram morar no Rio em busca de coisas melhores.
E, graças a Deus, conseguiram, né? Como eu disse, do dentista, que é dentista dos artistas da Globo, que a mulher ainda ficou zoando da minha cara, falando que era mentira, né? Mas eu botei o nome dele no vídeo passado não, foi retrasado, eu acho. Eu botei o nome dele, falei o Instagram dele, entendeu? Era só quem quisesse entrar lá e ver se eu tava mentindo ou não. Mas enfim, a história que eu tinha pra contar era essa, do meu tio, da minha mãe. Depois que minha mãe separou, ela ainda tentou, a minha madrinha, lá nessa, onde eu vou falar agora, era uma roça, né? Mas era muito grande. Era da irmã, ficou pra irmã da minha mãe, porque, ó, foi quem que foi abandonado? Peraí. A minha mãe. Quem que abandonou? Agora eu não me lembro se foi o pai da minha mãe ou a mãe dela que abandonou as crianças todas. E um ficou em casa. Não me lembro quem foi. Eu acho que foi a mãe dela que foi embora. Foi a mãe dela que foi embora. A minha avó, no caso, né? E largou tudo com o pai. Depois o pai acho que faleceu. Ou não sei se foi embora, também não sei. Não lembro direito. E a minha mãe ficou cuidando dos 12 não, 11. 12 era com ela. Ficou cuidando dos 11 irmãos. Entendeu? Ela com poucos anos de idade, tipo 12, 13 anos, ela ficou cuidando de todo mundo. Então, assim, como é que fala? Eu não sei como é que foi direito. Não sei se tinha vizinhos em volta que ajudavam, não sei, porque ela não contava essa parte. Ela só falou que criou os irmãos dela todo. E o que eu ia falar depois disso? Ah, tá. Aí quando ela sempre me levava lá, né? Claro. Quando ela ia lá visitar eles, eu sempre ia junto. E aí a minha madrinha, que tinha feito uma casa lá nesse quintal, depois dessa casa que minha tia morava, que era irmã da minha mãe, depois que a minha tia partiu, essa casa ficou, né, com o marido dela. Depois o marido dela partiu também. Eu não sei se essa casa hoje em dia tá vazia, se mora alguém lá. Ela era bem no meio do quintal. Mas só que já tinha outras casas. Meus primos já tinham feito casa pra cá, pra lá. Entendeu? Então, assim, tudo família. Aí a minha madrinha resolveu fazer uma casa lá também. Ela morava no Rio, mas eu não sei porque que ela fez essa casa lá. Ela fez essa casa lá e ela perguntou pra minha mãe se minha mãe queria um pedaço do terreno dela. Minha mãe até falou que queria e tudo mais, ia construir lá, mas acabando que não construiu, não sei o que aconteceu. A minha irmã também ganhou um dinheiro na loteria uma vez. Foi um dinheiro bom, não lembro quantos mil ela ganhou. Mas dava pra comprar um terreno. Elas tinham ido ver um terreno até onde minha mãe morava mesmo. Ela falou, vou comprar esse terreno pra você. Com minha mãe, né? Aí tá, teve um empresário lá em Angra que minha irmã ficava no hotel dele direto, né? Ele tá vivo ainda, esse. Porque ele foi assim, ó. O outro empresário que era filho da minha tia que faleceu de Covid, que eu tô falando, esse cara do hotel pegava todas as mulheres dele. Não sei porquê. Não sei qual era a rincha dos dois. Eu sei que todas as mulheres dele o outro pegou. E aí teve uma que ele morou com ela. Morou e teve uma filha. Então a minha irmã vivia com ele, né? Na casa dele. Eu também ia lá de vez em quando, mas eu morava com a minha mãe já. A minha irmã vivia na casa deles, ela tomava conta da filha deles e tal. E ficava também no hotel. Só que quando a mãe dele chegava, minha irmã tinha que se esconder. Porque a mãe dele era muito nojenta, muito nojenta. Ela não gostava de ninguém. Aí se ela soubesse que estava entrando alguém no hotel, meu Deus do céu. Aí a minha irmã se escondia dentro de algum lugar lá, na cozinha, algum lugar, e ela chegava lá. Porque a minha irmã dava pra saber, porque ela vinha de Fusca, então via o barulhinho de Fusca, a minha irmã saía correndo e se escondia. Aí ele ficava sozinho, sentado no sofá, fingindo que tava sozinho, né? Aí, enfim. O que eu ia falar dele, que eu agora esqueci? Ah, tá. Quando a minha irmã recebeu esse dinheiro da Mega Sena, não sei nem de que foi alguma loteria, alguma coisa aí. Aí ele pediu emprestado. Não sei por qual motivo, não veio me perguntar por que o empresário dono de hotel veio pedir dinheiro emprestado à minha irmã. Não me pergunte por que eu não sei. Talvez ele tava numa época meio quebrado, né? Meio sem dinheiro, porque ele gastava o dinheiro tudo em bebida, tá? Bebia muito, muito, muito. Tanto é que essa mulher que era casada com ele, que ele roubou do outro, largou dele porque ele não dava atenção pra ela, só ficava bebendo de noite, de noite, de noite. E
Talvez ele tava quebrado, não sei. Pediu esse dinheiro emprestado pra minha irmã. A minha irmã foi, boba, né? Me emprestou, porque os dois eram muito assim, né? Muito amigos. E ele nunca mais devolveu. E a minha mãe ficou sem terreno, sem nada. Ou ele foi devolvendo aos pouquinhos, não sei como é que foi a história. Só sei que depois a minha irmã partiu, a minha sogra foi lá nesse hotel, que a minha irmã trabalhava lá, né? Depois ela começou a trabalhar lá. Aí a minha sogra sempre fala assim, a minha ex-sogra foi lá no hotel, conversou lá com a mãe dele, só que a mãe dele era muito enjoada, né? Ah, porque ela tem direito de receber o tempo que a irmã dela ficou aqui, não sei o que. Eu nem sabia que ela tinha ido lá, ela foi sozinha. E aí a mãe dele falou, não, aqui não tem nada pra ela receber, se for ter alguma coisa no INSS, não sei o que. Acabando que a história ficou pra lá e... Mas enfim, gente, era isso que tinha pra contar, porque a seguidora desacreditável, né, que me pediu pra contar a história do meu tio, da minha irmã, da minha mãe, por que eles casaram, e foi isso, entendeu? E depois de uma época eu encontrei esse meu tio lá no centro da cidade, em Angra. Eu tava andando a pé, subindo pra ir pra algum lugar, e ele descendo, que era perto de onde ele morava, né? Aí ele, oi, como que você tá? Não sei o que. Nossa, eu fiquei feliz de ver ele, mas eu já tava numa fase meio que adulta, então não dei muita, assim, atenção pra ele, como eu dava antes. Mas a gente ficou conversando um tempo ali e tudo. E depois de um tempo, um mês depois, parece que ele faleceu. Ele tinha diabetes, né? Eu fiquei sabendo, não sei quem me contou, não lembro. Aí ele acabou falecendo também. Eu fiquei muito triste quando me contaram isso também, né? Porque eu considerava ele como pai, né? Porque ele que me criou desde pequeno, desde 1 ano de idade, então foi isso. Inclusive foi ele que me contou do falecimento da minha avó quando passou na rádio. Foi ele, né? Que eu falei, meu tio me contou, falei no outro vídeo, que a minha mãe perguntou pra ele, quem mandou você contar pra ela e tudo mais. Então agora tá explicada a história, né? Foi isso. Minha mãe separou do meu pai com 1 ano de idade, quando eu tinha 1 ano de idade, e ficou com meu tio. Pronto. Essa foi a história. E é isso. E eu vou me despedir por aqui, porque eu tô com dor de cabeça. Vou tomar um remédio agora. E vou fazer alguma coisa. Não sei se já tá na hora do almoço. Tem peixe ali que eu fiz ontem, antes de ontem. Não, foi ontem que meu namorado tava aqui, antes dele viajar. Aí eu fiz peixe, tem ali na geladeira. Tem arroz e feijão pronto, só esquentar. E é isso que eu vou comer. Hoje eu vou almoçar só porque tem almoço pronto, sabe? E eu não tomei café, eu só comi 2 bananas, que eu tô com medo da banana estragar. Então eu comi 2 de uma vez. Eu não como muito de manhã, né? Como eu tô com medo da banana estragar, eu comi 2 bananas. Aí, tô esperando agora me dar uma fomezinha pra poder pegar a comida na geladeira e esquentar. Só que eu tenho que arrumar logo aquela tomada ali ou comprar um isqueiro, porque eu sempre tenho que estar lá indo na casa do meu sogro pedir um isqueiro pra ele, entendeu? Pra ligar ali o fogo. Só que eu acho que eu já vou esquentar a comida agora, porque se ele quiser almoçar, ele pega. Ah, não, mas eu acho que a filha dele vai dar, porque ela já tá cozinhando ele. E todo dia ela dá pra ele a comida. Mas é isso, gente. Era essa a história que eu tinha pra contar, tá bom? Quem quiser acreditar, acredita. Quem não quiser, não acredita. Eu não tô nem aí. Não tem por que eu inventar uma história que não tem cabimento, né? Mas enfim. Um beijo a todos. Fique com Deus e até o próximo vídeo.